Então, assim, agradecendo de novo aí a presença de vocês, especialmente também da Cristina, que tem se empenhado muito, né, para esse trabalho do Media Lab, e agradecer ao apoio fundamental da Sheila, que tem nos ajudado muito a organizar esses eventos, né, Sheila? Então, obrigada publicamente, já te agradeci bastante, mas acho sempre bom o agradecimento público, né? Então, obrigada, Sheila. E a proposta de hoje é justamente a gente falar um pouquinho dessa relação entre a memória institucional, existem aí as diferenças institucional, empresarial, corporativa, mas sobre essa memória que as organizações tratam de construir, preservar, gerar, e a gente vai procurar, por meio das nossas convidadas de hoje, falar um pouquinho disso. Vale sempre dizer, então aqui eu tenho membros do meu grupo de pesquisa, a Sheila também foi minha aluna, já conhece um pouco o trabalho, mas para o Silvio e os seus alunos, e é interessante lembrar assim, a SPM, por iniciativa da Cristina Helena, criou uma cátedra, né, uma cátedra da memória, que tem o objetivo, inicialmente, era justamente dar conta, talvez não seja a melhor palavra, mas trazer, assim, organizar materiais de um antigo instituto cultural que nós tínhamos, que depois foi desativado, mas que contém muitos materiais que ainda precisam ser catalogados, organizados e dados ao público, né? Que faz parte da história da SPM. A SPM faz 70 anos, a Cris está aí com esse fundo super bonito, eu não consegui colar no meu ainda, mas vou colar. E justamente a gente tem participado de algumas ações para comemorar esses 70 anos da SPM, e é fundamental a gente pensar na importância da memória, né? Seja de que maneira ela estiver materializada. Então, nas pesquisas que a gente trabalha, elas têm um encaminhamento, mas acho que tanto a Tânia como a Viviane vão mostrar a relação e a importância da memória para o mercado, para as empresas, para as marcas, né? Então, eu passo a palavra e a gente vai ouvir as meninas e depois a gente faz uma rodada de perguntas e aí a gente espera atender aí o interesse de vocês que estão mais distantes, né, assim, das pesquisas que eu venho trabalhando, mas em relação a esse grande tema da memória, né? Então, eu vou começar apresentando, vou apresentar a Tânia Lima. Então, a Tânia, ela é gerente de memória institucional da Votorantim desde 2006, trabalha com memória empresarial há 15 anos, atua na gestão estratégica do acervo e da área para converter o patrimônio histórico e arquitetônico e documental da Votorantim em conhecimento que gere valor para os públicos relacionados, através de ações que contribuam para a preservação e disseminação do legado industrial brasileiro. O Memória Votorantim é um hub de conteúdo que registra, preserva, gera conhecimento e valor a partir da história centenária da Votorantim, conectando o passado e o futuro da companhia e ampliando a percepção da solidez da organização no Brasil e no mundo. Ela é graduada em Biblioteconomia pela Universidade de São Paulo, USP, e Comunicação pela Universidade de São Judas Tadeu, possui especialização em arquivos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ICEDIC, e Associação Espanhola de Documentação e Informação em Madrid, Espanha, e faz parte do Conselho de Administração da ABM, que é a Associação Brasileira de Memória Empresarial. A Viviane, eu já apresento as duas, né? A Viviane iniciou suas atividades na Bunge Brasil, em 2012, e atualmente é responsável pela gestão de ações internas e pesquisas históricas do Centro de Memória Bunge, na Fundação Bunge, entidade que desenvolve projetos nas áreas socioambiental, incentivo à excelência e ao conhecimento sustentável e preservação da memória. Criado em 1994, o Centro de Memória Bunge traz preservado e acessível ao grande público a história de 116 anos da Bunge no Brasil, na forma de mais de 1,5 milhão de documentos físicos identificados em 37 coleções, textuais, cartográficos, iconográficos, filmográficos, sonoros, tridimensionais e digitais.
um patrimônio que narra não apenas a trajetória da Abunde no país, como a evolução dos valores, costumes e modos de organização da própria sociedade brasileira. É historiadora, graduada pela Universidade Federal do Ceará, doutora em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nas suas atividades profissionais, sempre se dedicou às pesquisas no campo da história e cultura brasileira em instituições responsáveis pela preservação e difusão do patrimônio histórico do país. Então, eu vou passar a palavra inicialmente para a Tânia e depois a gente passa para a Viviane. Obrigada, Zagalo, muito bom te ver aqui. Suzane, que também está aí com a gente. Tânia, você pode começar. Tá certo. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite que me foi feito, agradecer a Sheila, a professora Mônica e a toda a SPM de modo geral. É uma oportunidade bem... A gente fica muito feliz, assim, de poder compartilhar um pouco da nossa experiência e compartilhar com vocês o nosso aprendizado também, né? Tenho certeza que também vai ser uma troca aqui, onde o aprendizado também vem por parte de vocês, né? Aliás, acho que até estou bem feliz, assim, de saber que a gente está participando desse momento especial da ESPM, completando aí 7 décadas de história, né? Então, parabéns à ESPM pelos 70 anos de vida, que legal, que orgulho a gente poder participar disso também, de alguma forma, né? Eu vou pedir licença para vocês, eu fiz uma pequena apresentação aqui, para minha fala não ficar tão chata, porque eu falo demais, vocês vão me controlando aí se eu falar muito, e espero não errar aqui, Mônica, porque eu também fico meio perdida às vezes, mas vamos lá. Aí qualquer coisa, tem 2 bons ajudantes, a Sheila e o Wagner, ele pode nos ajudar também, né, Wagner? Ótimo. Só me digam se está aparecendo aí para vocês. Está. Viu? Está aqui, sim. Então tá certo. Tá preta. Oi? Tela preta, tá tela preta. Deixa eu ver. Ah, não, apareceu. Apareceu para todo mundo? Tá. Mônica, eu tenho 20 minutos aproximadamente? Aproximadamente. Tá bom, tá joia. Bom, então, eu trouxe uma apresentação muito, muito curta também, vou passar um pouquinho pela história aí, como que surgiu o Memória Votorantim, o que a gente faz, para vocês entenderem aí como que a gente toca esse trabalho na Votorantim. Quando eu estava conversando com a Mônica, ela trouxe, né? Tânia, eu queria que você falasse como que surgiu a memória, por que a Votorantim acha que é importante manter uma área como essa, qual que é a relação que a gente pode fazer com o mercado, enfim. E aí, pensando nisso, eu lembrei muito de um dos desafios que a gente tem na nossa área, que é exatamente o desafio de preservar uma história em movimento. Essa história em movimento, para mim, ela é muito marcante e vocês vão entender um pouquinho mais para frente na minha apresentação o que eu quero dizer com isso, tá? Então, só para vocês entenderem como surge essa área, ela surge lá em 2003, na ocasião dos 85 anos da Votorantim, e que, como a maioria das empresas, quando chega essas famosas efemérides, né, dá aquele susto. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Uma linha do tempo, um livro, uma festa, um bolo, um site, né? E a gente também ficou com esse susto, com esse gelinho na barriga, mas a gente percebeu que, antes de definir o que a gente faria, a gente precisava entender qual era o tamanho dessa história. E aí a gente foi em busca do tamanho dessa história. E a gente se deparou em cenário parecido com esse que vocês estão vendo aí na tela. Então, assim, galpões, fábricas, escritórios, centro de distribuição com muitos documentos. E isso, um mapeamento que a gente começou a fazer no Brasil, tá? E isso levantou um alerta para a gente. Opa, tem um pouquinho dessa história em São Paulo, um pouquinho dessa história no Rio de Janeiro, um pouquinho no Recife, um pouquinho em Curitiba. Corremos o risco aí de se perder parte dessa história, que já era grande ali naquele momento. E, na verdade, em 2003, é que a gente estava falando ali só de Brasil, mas a gente já tinha essa história acontecendo para além das fronteiras do Brasil, né? Então, de fato, era um risco muito grande de se perder parte dessa história, e a gente entendeu
que seria o momento de organizar toda essa documentação e preservar esses documentos. Foi assim que a gente começou, além do mapeamento no Brasil, fazer uma triagem para recolhimento desses documentos. Então, enfim, foi uma loucura, um projeto grandioso que a gente contou com vários consultores, enfim, para fazer uma triagem, porque, embora essa foto que eu mostrei aqui para vocês, né, muitas caixas, muita coisa ali no meio que às vezes nem fazia sentido, nem era relacionada a Votorantim. Então, de fato, fizemos uma triagem para entender e selecionar os documentos que, de fato, contam a história da empresa. E ainda assim, eram muitos documentos. Foi assim, então, que surgiu o primeiro escritório do Memória Votorantim, que era ali na Praça Ramos, no centro de São Paulo. Então, organizamos todos esses documentos, muito foi recolhido por nós mesmo, pelo nosso time, e outros a gente recebeu, porque a gente fez todo um trabalho de sensibilização com os comunicadores para recolher esses documentos, e começamos, então, a fazer um tratamento de catalogação e sistematização desses documentos. Então, era um trabalho muito focado em metodologia arquivística, que a gente faz até hoje. Aliás, esse é um trabalho que não cessa nunca, porque documentos são gerados a todo momento, né? Mas então começamos a fazer todo esse trabalho de sistematização, catalogação, trabalhos também de pequenos reparos nos documentos, porque a gente encontramos documentos assim que já estavam em estado bem ruins, assim. Então, foi feito um trabalho incrível naquele momento para organizar esses documentos e dar vida a eles, né? A gente fez todo esse trabalho, no início, em parceria com uma empresa chamada Museu da Pessoa, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. E aí ficamos com eles, acho que por uns 5 anos, mais ou menos, fazendo todo esse trabalho, porque realmente o volume documental era muito grande. Até que chegou 2008. Ai, meu Deus, gelo na barriga de novo. Ai, meu Deus, o que eu faço? 90 anos, livro, site, bolo, enfim. E a gente entendeu que, com todo esse trabalho que a gente estava fazendo desde 2005, desde 2003, durante esses 5 anos, a gente já tinha condições, então, de externalizar todo aquele trabalho que a gente estava fazendo ali nos bastidores. E, para isso, a gente criou, então, uma grande exposição, tinha mais de 400 metros quadrados esse espaço, e nele a gente não só externalizava esse trabalho que a gente fazia nos bastidores, mas, principalmente, contava a história da Votorantim contextualizada com a história da indústria brasileira. Então, essa exposição, ela, se vocês repararem, ela tem um apelo visual muito grande, né? Então, a gente fez questão de de trazer o convidado para esse espaço, para que ele se sentisse e entendesse o que é uma indústria de base. Então, o teto, os módulos de alumínio, o piso de cimento, as colunas de concreto, as barras de aço, tudo para aproximar e emergir o convidado nessa história da Votorantim e, claro, explicando qual é a participação dessa história no cenário industrial brasileiro. Essa foi uma exposição assim que foi um momento muito marcante, especial para a gente, porque realmente foi uma experiência bem rica, né? Mas aí, enfim, fizemos toda a celebração, tivemos ali mais de 10 mil visitantes, mas isso aconteceu lá na Praça Ramos. Depois, em 2015, a gente acabou saindo de lá, a família decidiu, por uma decisão estratégica deles, lá vender esse prédio, e hoje nós estamos na Vila Leopoldina. Muito bem, mas o que é que a gente faz de fato, né? O Memória Votorantim registra, preserva e dissemina a história da organização. Todo esse trabalho que a gente começou a fazer lá no comecinho, de organizar, de sistematizar, catalogar, como eu disse para vocês, é um trabalho incessante, que é para todo sempre. E esse trabalho a gente continua fazendo. Para além disso, a gente tem um trabalho muito forte com gestão do conhecimento. Então, como extrair dos registros históricos
conhecimento e gerar valor para a Votorantim e suas investidas. Investidas, aqui a gente chama de... são os negócios do Grupo Votorantim, tá? Então, a gente faz um trabalho muito forte com os negócios, atuando muito em linha com a estratégia do business para gerar esse conhecimento e prestar consultoria para as investidas, né? Então, isso que vocês veem no fundo aqui são alguns exemplos, exposições que a gente faz, enfim, CBA, que é essa foto que vocês estão vendo do lado direito aí, CBA fez 60 anos, batem lá na porta do Memória, socorro, o que eu faço? E aí lá vai a gente pensar desde da concepção do que a gente pode contar de história até a realização da obra em si, da exposição. São alguns dos exemplos, tá? Aqui é outro exemplo, só para falar para vocês dessa foto, que em 2018 foi o centenário da Votorantim, um outro grande momento importante para a gente, em que a gente teve uma atuação muito íntima com o pessoal da área de comunicação para pensar o evento que celebraria, então, esse centenário. E aí, aqui é parte dessa exposição que a gente fez, que foi num grande galpão, que tinha um túnel, e aí nesse túnel, uma das exposições que a gente fez foi contar em linha de tempo, que é bem tradicional, mas contar aí a história da Votorantim. Então, a pessoa passava por esse túnel e quando ele saía ali por trás, vinham outras exposições, não só dos negócios, mas nossa também, mostrando objetos, documentos, enfim. Então, foi um momento bastante marcante que a gente trouxe à tona aí a gestão do conhecimento em si, transformando todos esses documentos em conhecimento. Para além disso, fazemos também a curadoria e produção de conteúdos que gerem significado e valor para as investidas, negócios Votorantim, e para a família. Lembrando, então, que, assim, embora a Votorantim já esteja com várias empresas de capital aberto, a empresa ainda é familiar, né? E assim como a empresa é uma família centenária, que já está na sua 6ª geração. E nessa tela aqui, gente, eu trago alguns exemplos dos conteúdos que a gente gera, né? E um que tem causado um impacto bastante positivo e resultados bastante positivos também, que são as redes sociais, em especial o Instagram. E aí, só para contar uma historinha para vocês, já que nós trabalhamos com memória e história, essa coisa do Instagram foi uma grata surpresa, porque a ideia de entrar no Instagram surgiu no momento em que a gente estava percebendo uma certa dificuldade de atrair e conversar sobre história com os jovens, não só da família, mas como os novos jovens que estão chegando na companhia. Então, vocês imaginam, por exemplo, essa família, gente, ela tem hoje 166 membros, e a gente tem um trabalho muito forte com o Conselho de Família para atuar junto dessa família, enfim, levando, contribuindo para o que eles chamam de como perpetuar essa história e passar esses valores de geração para geração. Então, vocês imaginam assim, de tempos em tempos, a gente leva um grupo de familiares, os mais jovens, enfim, para conhecer o Memória e para contar a história do papai, do vovô, do tataravô, né? E aí a gente estava percebendo essa dificuldade de falar com um adolescente de 15 anos, por exemplo, e mostrar para ele uma foto da década de 30, um objeto da década de 10, e atrair a atenção dessa pessoa. Claro, ele se interessa, ele gosta, ele ouve, presta atenção, mas definitivamente não é a mesma coisa do que falar nesse canal aqui com esse jovem. Foi aí que nasceu a ideia da gente transportar o nosso trabalho para esse canal, e também porque o nosso trabalho hoje ele é muito focado na história do presente e não só do passado, e daqui a pouquinho eu vou explicar isso para vocês também, porque que a gente faz a gente direciona o nosso olhar para a história do presente. Mas, enfim, só concluindo essa coisa do Instagram, hoje a gente tem quase 10 mil seguidores, assim, praticamente zero de investimento de mídia, então são 10 mil seguidores
que se interessam pela história da Votorantim, se identificam com a história da Votorantim, se orgulham da história da Votorantim e, para além disso, acho que acontece uma coisa muito interessante e rica também nas redes sociais, que é a troca. E ali a gente acaba construindo a história junto com essas pessoas que compartilham com a gente também. Então, para vocês terem ideia, eu tenho posts, que eu tenho comentários de ex-funcionários que hoje estão aposentados, que vêm ali dar a sua declaração, do seu depoimento de tudo que ele viveu. Ou de funcionários que estão na empresa, e aí, sei lá, mãe ou pai que vem ali, olha, que orgulho do meu filho trabalhando nessa empresa, não sei. Então, assim, é trabalhar a memória de um jeito bem humano, eu diria, tá? De um jeito afetivo, que de fato aproxima as pessoas, tá? Só mais uma observação sobre essa tela. Então, eu falei para vocês que a gente faz um trabalho forte com o Conselho de Família para atender a família, e um desses trabalhos é um canal de comunicação que circula só entre eles, chamado Newsletter da Família. Nesse canal, a gente tem uma editoria fixa, chamada Legado, onde a gente sempre traz ali alguma coisa contando história relacionada à família, não especificamente sobre a empresa. E aí, voltando de novo para aquele ponto que eu disse para vocês, que a gente tem um olhar muito focado para a história do presente, a gente procura sempre fazer conexões entre o passado e o que está acontecendo hoje. E esse exemplo que eu trago aqui, da Bibi Ferreira, quando ela faleceu, se eu não me engano, ano passado, não, 2019, quando ela faleceu, a gente descobriu no acervo um depoimento que ela tinha feito em um momento X para o doutor Antônio. Então, a gente trouxe isso para aquele momento, que era o que estava sendo falado na mídia, Bibi Ferreira faleceu, tal, e conectamos com essa ação do passado, que a família nem se lembrava ou, às vezes, nem sabia. Então, é uma forma da gente conectar e trazer essa história para o presente, né? Olha como que essa história reverbera até os dias de hoje, né? Claro, nessa situação para uma notícia triste, mas que, enfim, tem todo um significado também. E aqui, eu também gosto de trazer esse exemplo, porque o que vocês estão vendo nessa imagem aqui, gente, é uma obra de arte que a gente fez contando a história daquele lugar. Peraí, Tânia, pelo amor de Deus, como assim? Hoje, o lugar onde a gente está lá chama Arca, tá? É um espaço, é onde funcionava a antiga metalúrgica Atlas, da década de 30, e esses galpões hoje, eles foram ressignificados para atender a demanda do hoje, tá? Então, eventos grandiosos como São Paulo Fashion Week, eventos da Nike e tal, acontecem nesse espaço. Aí o nosso CFO me procurou um dia e falou assim, Tânia, toda vez que eu vou lá nesse espaço, poxa, metalúrgica Atlas, a gente nasceu ali, a gente tem tanta contribuição, formamos várias coisas ali na Vila Leopoldina e tal, e eu sinto falta dessa história ali. As pessoas circulam por ali, eu não identifico isso. Ajuda a gente a contar essa história lá? Socorro! Eu falei, meu Deus do céu, como que a gente vai fazer isso? Porque é um espaço muito grande, tá? Aí a gente, enfim, voltamos para casa, juntei com o time, pensa daqui, pensa dali, conversa daqui. Chegamos num artista plástico que sugeriu para a gente essa obra de arte que vocês estão vendo aí, que tem um formato de um assento, né, de mobiliário para a pessoa sentar, mas que conta uma história. Como assim, Tânia? Essa embreagem que vocês estão vendo aí, ela foi reproduzida a partir de uma foto histórica da metalúrgica Atlas da década de 30. Mas aí, beleza, a pessoa chega ali, vai saber como isso. É que não dá para ver aqui pela foto, mas num dos cantinhos do banco tem uma plaquinha com QR Code. Quando a pessoa aponta para esse QR Code, leva para a história da metalúrgica Atlas no nosso site e, ao mesmo tempo, a história da Arca, que é o que funciona hoje nesse espaço. Então, de novo, esse é um exemplo de como fazer, como conectar a história do passado e do presente e mostrar que, de fato, essa história reverbera até os dias de hoje. Um espaço que foi totalmente ressignificado, conservando, preservando as suas características originais para contar a história do hoje e atender a demanda do hoje.
Então, acho que são exemplos aí de como se contar essa história, né? Mas muito bem, então eu fiquei muito com aquela pergunta da Mônica na cabeça. Por que a Votorantim, né, acredita no Memória, apoia e investe numa área como essa? E aí, eu acho que a resposta, acho que essas 3 próximas telas respondem muito da conversa que a gente teve, viu, Mônica? Então, assim, por que a gente faz esse trabalho? Porque a gente acredita, a Votorantim acredita que a história é um contínuo. A história está em movimento, é aquilo que eu mostrei para vocês naquela segunda tela. É o desafio de preservar uma história que está em movimento, que está acontecendo agora, neste exato momento, né? E aí, para trabalhar essa história, não significa que eu deixe de olhar e cuidar do passado. Pelo contrário, ele está muito bem preservado e cuidado. Só que a gente tem o seguinte entendimento. Quando a gente fala do passado, a gente está falando de memória. Quando a gente fala do presente, a gente está falando da intenção. Tudo que a gente faz, tudo que a Votorantim faz, é carregado de uma intencionalidade que nos projeta para o futuro. Então, esse é o entendimento, esse daqui é o nosso mantra, assim, para trabalhar a história, né? Então, de novo, preservamos a história, nosso acervo está lá, todo preservado, todos os cuidados que a gente sempre teve, mas o nosso olhar hoje é muito voltado para a história que acontece hoje. Por quê? Porque é essa língua que o business lá na ponta está escrevendo hoje, está falando hoje, é essa linguagem que ele está usando com o funcionário dele. E é nessa estratégia que a gente quer atuar junto com as investidas. E, além disso, porque a gente entende que história é atributo reputacional. Atributo reputacional que agrega valor à marca, que desperta o orgulho de pertencer, que desenvolve liderança e engaja funcionários, que nos traz ensinamentos do passado, as famosas lições aprendidas, né? Que nos inspira a usar e ser inovador, como os nossos empreendedores, como os fundadores da Votorantim foram, que nos incentiva a uma visão de longo prazo, assim como a companhia tem, e que promove pensamentos mais empáticos a partir do momento que você consegue entender e ter mais clareza de como que essa trajetória trouxe uma companhia familiar, que a gente sabe pelos estudos que tem por aí, que são poucas as empresas familiares que conseguem essa longevidade. Então, a partir do momento que você consegue entender no detalhe isso, você de fato promove esse pensamento mais empático aí por parte dos funcionários, de todos que estão na empresa, né? Todo esse trabalho, gente, é baseado aí no nosso modelo estratégico de atuação, que foca em 3 grandes pilares aí. Contribuir para a reputação da Votorantim e da família, então, da empresa, claro, como eu já estava falando e lembrando, Votorantim e família, porque também é uma família centenária. Contribuir para a cultura organizacional, a partir de inputs históricos para o negócio. Gente, é inacreditável o poder da história no clima da empresa, e a gente percebe muito isso nos momentos de integração com os novos funcionários. E também contribuir para o senso de legado entre gerações. Então, não só as novas gerações que chegam na empresa, como eu falei para vocês, mas também as novas gerações da família, né? Como, de fato, a gente fazer com que esse legado seja passado de geração para geração. Todo esse trabalho pautado, então, como eu disse para vocês, na gestão do conhecimento, ou seja, a gente coleta, a gente preserva, cria e difunde o conhecimento a partir da história da Votorantim. E quem que é? Para quem que a gente faz esse trabalho, né? Eu costumo brincar que quando a gente chegou nesse mapa aqui, eu enxerguei Jesus. Porque, na verdade, eu brinco também aqui internamente que o nosso canhão é voltado para esse público aqui. Família, empregados, clientes e comunidade. Aí vocês podem falar assim, nossa, Tânia, que horror, então você não atende universidade, sociedade? Não, claro, atendemos, by the way, a gente tem uma demanda muito alta de
pesquisas acadêmicas, enfim, a sociedade também, várias pessoas que nos procuram, ou porque admiram a Votorantim, ou porque já viveu algum momento com ela, enfim. Então, a gente atende esse público. Mas a gente voltou para esse público que está circulado aqui, porque é aquilo que eu falei para vocês. Hoje, a nossa atuação ela é muito estratégica com o business. Então, para falar com cada um desses clientes aqui, a gente usa interlocutores. Para falar com a família, é o próprio conselho de família. Para falar com os empregados, a Academia de Liderança Votorantim, o DHO, que é o RH, DHO é Desenvolvimento Humano Organizacional, tá? E também a área de comunicação. São 3 áreas que a gente sim, tem um link muito próximo com eles. Realmente atuamos em sinergia. Para falar com os clientes, a própria área comercial, por exemplo, a gente faz a interlocução através deles, e a comunidade, a gente se utiliza do Instituto Votorantim, que atua com projetos sociais em todas as regiões onde a Votorantim está inserida, tá? Acho que eu estou me prolongando, mas já estou acabando, prometo. Trouxe aqui para vocês, acho que até a penúltima tela. Trouxe, então, só aqui alguns números para você. Tranquilo? Tá bom aí meu tempo? Não estou estourando? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui só Deixa para a gente, então. Para vocês terem ideia, né? Enfim, que eu acho que números sempre também dá uma outra visão para a gente. Então, são 18 anos no Memória Votorantim, atuando aí com vários outros centros de memória, como o da Bung, e vários outros que são referência em memória empresarial. São mais de 9 mil seguidores em redes sociais, como eu comentei com vocês, então quase atingimos 10 mil. Mais de 50 mil pessoas impactadas através das redes sociais. Eu sinto que... Mais de 9 mil pessoas usando o espaço físico do Memória, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui atrás de mim. É claro que esse número aqui eu estou trazendo para vocês de antes da pandemia, a gente fechou, já faz 2 anos que não estamos lá, mas tenho certeza que quando voltar, se Deus quiser, vamos voltar com essa população aí, porque a gente, de fato, tem um uso muito grande do espaço, principalmente para treinamentos, integração, workshops e por aí vai. Mais de 10 exposições. Só um minutinho, Tânia. Acho que Suzane está com o microfone aberto, Suzane. E aí está vazando o som aqui para a gente. Depois que me disseram quantas coisas. Ou alguém, não sei quem é. Parece a Suzane, mas não sei. Alguém pode fechar o microfone também. Ela fechou agora. Acho que sim. Tânia, por favor. Desculpe, gente. Perdão. Tudo bem, Suzane, tudo bem. Sem problema. Mais de 250 demandas anuais que a gente atende e mais de 800 mil documentos para a gente gerenciar e contar deliciosamente aí essa história que está caminhando para os seus 104 anos. Gente, eu trouxe aqui de uma maneira muito breve para vocês, mas, como eu disse, acho que aquelas 3 telas resume bem a nossa atuação estratégica dentro da Votorantim e é um trabalho que tem gerado assim, um retorno muito positivo para a gente, né? Desde sempre. Então, bom, é isso que eu queria trazer para vocês. E, claro, não vou perder a oportunidade, porque a gente está aqui diante da Escola Superior de Propaganda e Marketing, vou fazer minha propaganda, né? Sigam a gente lá nas redes sociais. Tá bom? Ótimo, Tânia. Obrigada por Super obrigada, Tânia, pela tua exposição, muito animadora, né? Para todos nós, muito inspiradora. E agora eu vou passar a palavra para a Viviane e depois a gente faz uma rodada de perguntas, tá? Se você puder descompartilhar... Exatamente, eu estou só procurando aqui, peraí, muita calma nessa hora. Interromper o... Stop share, pronto. Isso. Obrigada, Vivi. Agora a Tânia, dentre as pessoas queridas. Viviane, por favor. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Eu queria agradecer a Mônica pelo convite, né, ao grupo todo de estudos, né, de pesquisa dentro dessa área de memória institucional, a Sheila pelo contato que fez comigo, né, e a Tânia, né, por topar, né, dividir essa mesa aqui, a gente
já conhece bem as instituições uma da outra, né, por toda essa circulação que a gente tem de informações dentro dos grupos de memória empresariais, que são poucos, né? O ano passado teve uma pesquisa bem importante feita pela Aberge e com o pessoal da Memória da Eletricidade, trazendo uma estatística aí de quase 20% apenas de instituições, né, de empresas que têm espaços constituídos de preservação da memória no Brasil. Então, é um número muito pequeno, né, entre 18% e 20%, mas é um tema que hoje tem grande importância para as empresas, né, independente do porte que elas tenham, mas para as empresas do futuro. A perenidade de muitas empresas não está pautada apenas na questão do impacto ambiental, né, e social, que é um valor que as empresas hoje estão colocando dentro dos seus portfólios, mas também principalmente dentro da sua cultura, né, seja com prestação de serviço, seja com fornecimento, seja lá de qual o ramo da empresa, né, mas também a memória, né, porque a memória tem essa importância e esse valor fundamental não só para nós, sujeitos, né, da construção dela, mas também para as empresas, né, que, na verdade, elas não existem realmente, né? A empresa parece uma entidade, parece um ser vivo, mas ela não existe, né? A não ser o fazer das pessoas que trabalham, né, dos colaboradores, das pessoas que pensam, das pessoas que estruturam, das pessoas que geram documentos, que geram produtos e que prestam serviços, né? Então, nós continuamos lidando e falando sobre a memória dos sujeitos, das pessoas, e essas pessoas carregam cultura, elas vivem em sociedades, as sociedades são vivas, assim como a cultura, elas estão o tempo inteiro em ressignificação, em desenvolvimento, e por isso as empresas que querem se tornar perene, elas precisam olhar para essa sociedade e acompanhar esse movimento de mudança, né? E eu acho que é exatamente nesses movimentos de mudança que surgem essas preocupações, né? Para onde iremos, que sociedade é essa, né? As empresas que têm visão de mercado, que fazem a leitura da visão de mercado, elas acompanham essas mudanças sociais e essas emergências que seus públicos, né, seja ele interno ou externo, apresentam. Então, isso faz com que a empresa consiga se manter, e faz parte dessa leitura de cenário a compreensão da sociedade. Então, se o consumidor ele não quer mais uma empresa que polua, uma empresa que faça teste com animais, uma empresa que tenha um posicionamento, seja ele político, socioambiental, que agrida a essa cultura local, ao mesmo tempo ela também quer que a sua cultura seja preservada, né? Que a sua memória tenha significado, que o fazer de cada colaborador tenha importância. E onde isso pode ficar evidente? Nas ações institucionais de preservação das memórias, sejam internas, né, ou sejam locais. Então, os projetos hoje voltados para esse tema, futuramente serão também valorizados e você consegue agregar o valor da memória às marcas. Hoje é algo que a gente já discute, quer dizer, né, na verdade, a business history ela já é discutida desde os anos 60, né? Mas ela demorou nesse passo a passo para chegar no Brasil como uma teoria que hoje está nas universidades, né? Que hoje está se diversificando. O estudo das corporações, das empresas, sempre teve no campo da história, da sociologia, da administração, das escolas de marketing, mas olhar para a memória como um valor que pode ser agregado ao universo comercial não é algo um tanto mais recente, né? Porque agora a empresa ela também entende que o indivíduo ele busca esse valor também, né? Assim como o colaborador ele quer se ver representado dentro dessa empresa, e como a Tânia trouxe muito bem, a preservação da memória ela traz uma relação de identidade.
direta, né? O colaborador que ele conhece a história da empresa, e essa história da empresa, ela se situa dentro da história da sociedade, ela faz sentido não só para quem está lá dentro, né? Então ele se relaciona e se identifica de forma diferente, mas ele também consegue falar melhor dessa empresa e da prestação de serviço que ele faz, do produto que ele vende, porque ele sabe que existe um posicionamento, né? Existe uma tradição que ele pode trazer para esse diálogo, né? Então, esse conhecimento é um conhecimento que é responsabilidade da empresa preservar e partilhar, né? Que é o que a gente sempre chama de disseminação, né? Quando a gente fala da democratização do acesso à informação institucional, que os centros de memória, os arquivos, né, os museus, as instituições que preservam a memória têm essa missão, as empresas também precisam ter essa missão. É claro que nós compreendemos que tem os segredos industriais, tem os documentos institucionais que não podem ser abertos, tem toda a questão de temporalidade, tem muitas instituições que têm até centros de documentação organizados e preservados, mas não são abertos ao público, né? E isso traz uma dificuldade para os pesquisadores, né? Porque o nosso papel fundamental em preservar a memória é disseminar esse conhecimento para que esse conhecimento retorne às instituições, né? No nosso caso, às empresas. Esse conhecimento ele precisa ser compreendido, democratizado, para que novos estudos possam voltar para a empresa e sejam realmente ferramentas estratégicas para essas gestões atuais e para esses momentos de mudança que as empresas estão sofrendo. E são sempre esses momentos de mudança que trazem a emergência com relação à documentação. Ou as auditorias, né? Podem ser também. Né? Também são momentos em que todo mundo sai procurando papel, né? Todo mundo, nas horas dos processos, todo mundo sai procurando também papel. E aí, às vezes, você pode se dar conta da falta de organização, né, dessa memória que não é a memória comprobatória, legal, fiscal, mas que muitas vezes, né, nós sabemos disso, eu e a Tânia, quantos processos jurídicos, empresas do porte das nossas empresas não deixaram de sofrer porque a documentação que não era mais considerada comprobatória ou legal, que não estava mais dentro de uma tabela de temporalidade das áreas, tinha sido transferido por alguma pessoa sensível para o centro de memória, e você encontra ali aquele documento que vai trazer algo que a gente sempre fala que não é mensurável, muitas vezes, esse trabalho com a memória, mas em casos assim você consegue mensurar, né? Quanto a empresa deixou de perder num processo jurídico por uma documentação que foi transferida por um colaborador que antes de sair ou antes de aposentar ou numa das campanhas foi sensibilizado a transferir aqueles documentos para um centro de memória, né? Quantas vezes a empresa deixa de pagar bancos de imagens, né, ou deixa de fazer campanhas com imagens, com conteúdos que são externos, e ela tem esse trabalho de organização de imagem nela própria, né, dentro do seu centro de documentação ou do centro de memória. Então, acho que essa temática ela tem um valor muito importante para nós. Né? Eu vou ver se eu consigo aqui passar um vídeo, mas eu... O vídeo você tem que compartilhar o som, né? Dentro aqui, né, gente? Sim. Eu queria acessar um vídeo e também a página. Eu não sei se eu vou conseguir acessar a página da Band. Deixa eu ver se eu consigo. Para compartilhar o som... Deixa eu voltar. Ih, gente, meu tá dando um erro. Quando você clicar no Share Screen, esse botão verde embaixo, vai aparecer embaixo do pop-up Share Sound, que é como você vai compartilhar o som. Eu vou novamente aqui. Eu cliquei no Share Sound. Isso, agora põe Share, acho que vai funcionar. Tá aparecendo para vocês alguma coisa? Não. Tá dando um erro. Tem um erro com o código. Vamos lá. Passo a passo. Sharing Share Screen, Share Sound.
Mas aí você tem que escolher qual das janelas abertas que você vai compartilhar com a gente. Eu fiz Oi? isso, mas ele está dando um erro. Que pena. Quer mandar para mim? Eu tento Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. compartilhar. Nem a apresentação está indo. Nada. Ué, você quer mandar para a Cris ou para aquele... Ah, eu posso mandar pelo chat ou... Não, né? Acho que não anexa aqui, não. Só no Teams. Ou se você quiser mandar por aquele... A Sheila está aí, né, Sheila? A gente podia mandar por aquele WhatsApp que a gente fez, e Sheila tenta compartilhar, que aí a gente fez um WhatsApp para apresentação. Gente, ó, se não acontece essas coisas nesse mundo virtual, não é... Não é mundo virtual. É o novo normal, é ficar mudo na hora de falar, é não conseguir compartilhar o que era para compartilhar. Assim. A gente vive isso cotidianamente com os nossos alunos. A gente vai prontinho para dar aula, a internet cai. Deixa eu abrir, eu vou ter que abrir novamente, que eu tinha fechado o SharePoint. Ou o WhatsApp. Acho que já eu não tinha dito inicialmente, mas quem quiser fazer perguntas pelo chat, né, depois a gente vai encaminhando para a Tânia, a partir da apresentação da Tânia, do que a Viviane já disse agora. Só um segundo, gente, tá indo. Não precisa. Ó, consegui já mandar a apresentação. Tinha um vídeo, não. Eu vou mandar um link aqui, que até eu acho que vocês podem até abrir aqui mesmo pelo chat, que é da própria página da Bung. Bom, a gente tem um vídeo, se alguém conseguir abrir para expor. Esse vídeo ele foi produzido por ocasião do bicentenário da Bung, em 2018. Na verdade, são 7 vídeos contando a história da empresa. E um desses vídeos, o 5º, é sobre a história da Bung no Brasil. Então, o Centro de Memória Bung, ele começa, assim como a Votorantim, né, a Memória Votorantim, e 99% dos centros de memória empresariais, eles começam com essa emergência das comemorações. Né? O Centro de Memória Bung não foi diferente, ele, em 94, era um momento de reestruturação da Bung. Inicialmente, ela não é conhecida como Bung, ela tinha mais de 100 empresas no Brasil, e havia a comemoração da Coral, de 40 anos da Coral, 80 anos da SA Moinho Santista, e também 50 anos da SA Moinho Santista e da Fundação Moinho Santista. E aí surge essa necessidade de fazer essa comemoração e precisava reunir essa documentação. Então, todo mundo sai correndo, procurando documentos para ver o que vai ser feito. E todo esse processo que a Tânia contou, né, eu não preciso repetir, mas foi um processo semelhante, né, de organização documental. E agora, nesse bicentenário, nós tivemos uma felicidade de poder, através desse vídeo, alguém conseguiu abrir esse link para exibir? Que eu coloquei no chat? Deu certo, Sheila? Eu estava baixando a apresentação deu certo, estou com ela aqui. Ah, tá. Agora, o vídeo, eu ainda estava fazendo aquilo, então não olhei no chat. Não, é uma página da própria Bung, é uma página do site que tem o bicentenário. Mas você mandou no chat aqui, nosso? Vou mandar de novo. Mandei novamente. É no WhatsApp, né, que você está mandando, Viviane? Não, no WhatsApp da apresentação. Não, eu mandei aqui. Aqui mesmo.
Mas para mim Não não está está aparecendo, aparecendo. Viviane. Manda no WhatsApp, Viviane, manda no WhatsApp, que eu abro. Ela mandou a apresentação no WhatsApp. A apresentação eu tenho, mas ela Pronto. quer o link do... Ó, pronto, tá, ok. Tá. A gente tem esse 5º vídeo que foi feito através da pesquisa com todo o material que estava guardado no Centro de Memória Bung, né, que foi organizado aí em 94, né, começou essa organização documental em 94, e nós temos aí já 27 anos, né, de atuação nessa área de organização da documentação da empresa. E aí, numa dessas avaliações da documentação que a gente tinha, que poderia atender essa pesquisa, que era uma pesquisa global, né, solicitada lá pelo board, lá em White Plains, eles queriam fazer contato da história da Bung no mundo, nós encontramos um documento muito importante, que era um livro copiador de cartas. Hoje a gente tem o hábito de enviar um e-mail para uma pessoa e copiar Deus e o mundo das instituições, né, para a gente dizer que a gente enviou e decidiu aquilo que foi decidido. Então, vocês imaginem que no começo do século XX, no Brasil, né, comprovar que essas decisões estavam sendo feitas via carta era algo um tanto complicado. E a estratégia era você fazer a carta, né, seja ela manuscrita, o primeiro livro que nós temos é manuscrito, os outros são datilografados. Embaixo da carta colocar uma folha de carbono e depois uma folha de papel de seda ou papel vegetal, né, como vocês queiram chamar. Ao final do ano, aquela secretária lá reunia todas essas cópias, né, feitas em carbono, e ela reunia aqui essas cópias, produzia um livro, e esse livro, todos os anos, ele comprovava, né, essas idas e vindas de correspondências e as decisões que foram feitas nesse momento. Então, a Vocês gente estão tem... vendo a minha tela? Sim, Tá correto? É aqui? abriu, é esse mesmo. Aí você pode descer, nós vamos ter um 5º vídeo, aí tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, esse, que é do Brasil. Ele Esse é daqui. de 2 minutinhos aí, 38. Deixa eu ver se eu estou compartilhando o áudio. Ele tem legenda também, porque ele está em inglês. Você clica aí no CC aí da legenda para ativar. Eu tinha que ter compartilhado o áudio antes, né, Cristina? Mas Será? eu acho que dá. Precisa. Você Vamos ver. consegue sim, Sheila. Eu vou tentar. Consegue, Não precisaria compartilhar tudo de novo. Lá em cima, está vendo onde tem View Options? Clica na legenda, que vai aparecer a legenda dele também. Oi? Do próprio vídeo, ele tem legenda. Tem aí do lado aí dos CC, pontinhos, aí tem o CC. Você pode apertar que vai aparecer português. Então, peraí. Isso. Vocês estão ouvindo, né? Não. Está compartilhando. Então, Não, Sheila. Está sem som. não está indo? O som não. E estava antes? Não. Mas não tem problema, né? Acho que... Ele tem legenda, tudo bem. Uhum. Se vocês quiserem. É a falta da musiquinha, né? Tem algum microfone aberto vazando o som? Oi? Tem algum microfone aberto vazando o som aqui?
Ótimo. Bom, então essas imagens, todas as imagens que deram origem a esse vídeo e os conteúdos, nós extraímos desses copiadores de cartas. E qual é a grande, o grande valor, né, desse documento? Foi um documento que permitiu que a gente trouxesse detalhes do cotidiano que eles não eram possíveis, né? Nós estamos falando de 1905, quer dizer, a história da Bung, ela começa em 1818, né? Ela completou 103 anos aí no mundo, e 203 anos no mundo e 116 anos no Brasil. Então, é uma história do bicentenário, e não tinha como a gente resgatar quais eram esses sentimentos, né, dessas pessoas, né, que estavam nesse momento, a não ser por uma escrita, a não ser por uma escrita que fosse interpretada. Então, esses documentos, eles estavam preservados, o valor dessa memória, né, não é só a comprovação institucional, mas a memória, ela traz o elemento mais humano das instituições, né? Ela traz o fazer, mas ela traz os sentimentos, ela traz as mudanças de perspectivas, de escopo, né? As mudanças que a empresa está sofrendo, por exemplo, a Bung, ela está nesse momento agora emergencial, né, de mudança de estratégias, né? Assim como a Tânia estava falando dessa questão do centro de memória, da memória Votorantim se voltar para o atendimento interno, a Bung também está passando por isso. Mas eu acredito que todas as empresas estão passando, porque todo mundo está nesse momento, né, chave de reposicionamento realmente, né? O mercado está se reposicionando, porque a questão cultural está mudando, a sociedade também, estamos aí com um novo desafio que já vinha antes da pandemia, mas a pandemia veio acelerar uma série de desafios, não só econômicos, mas também sociais, e isso faz com que todas as áreas, e inclui a área de memória, se volte para uma releitura, né, e um olhar interno que está sendo importante. E aí nós estamos num momento muito interessante de não apenas olhar, mas nós estamos propondo um trabalho de escuta. Então, nós estamos com um processo de escuta das áreas de negócio, para tentar entender qual é a compreensão que essas áreas têm desse novo momento da empresa, desses novos desafios, e também de como eles veem essa história que vai ser contada deles no futuro, né? Nós queremos guardar esse passado que eles estão produzindo hoje, no presente, né? Mas queremos guardar um passado que consiga refletir e ser estratégico para esse futuro da companhia. Então, como é que eles conseguem olhar para tudo que eles produziram, seja essa pessoa ou quem estava antes dele, que ele está dominando todo esse processo. Então, como é que ele olha para toda essa documentação, para toda essa trajetória da área, para todo esse fazer? Onde estão os documentos que comprovam esse fazer e essas mudanças? E para onde ele acredita que essa empresa está indo, né? Então, escutar a empresa internamente hoje é uma vantagem que nós temos e que lá no passado não se tinha. E aí a gente produz também um outro tipo de documentação que é muito cara e preciosa para a área de memória, que é a documentação oral, né? Porque a oralidade, ela traz a entonação, ela traz a emoção, ela registra muitos aspectos que muitas vezes o documento não traz, mas ela também, por si só, é óbvio, né? Ela não se sustenta. Então, a gente já tem um volume documental, né, de comprovações de produções de cada área, mas a gente também quer resgatar para cruzar esses conteúdos para o futuro, também trazendo esse elemento do sentimento, da entonação, da perspectiva, né, do olhar, do registro audiovisual desse conteúdo. Então, você pode passar, eu vou passar porque eu acho que já estou bem, né, atrasada. Tem Para a pouquinho gente tempo, pode poder passar. fazer as perguntas, né? Exatamente, pode passar esse também. Quando for para parar, eu te falo, pode passar. Aí está começando a falar sobre a Fundação Bung, mas vocês podem entrar no site, ver toda a história da fundação. Esse aqui é um exemplo de carta do copiador de cartas do João Dliengo, que eu falei para vocês, que são 500 folhas de cartas trocadas com o presidente lá na Argentina, fazendo decisões
E também traz uma perspectiva do cenário da economia brasileira no começo do século XX, maravilhosa, porque ele vai falando, principalmente de São Paulo, quais são as áreas que poderiam ser investidas aqui para dar suporte a essa empresa que estava chegando, já que a gente está falando de um Brasil onde a industrialização ainda era muito incipiente. Então, esse material ele passou por um restauro físico, mas como nós somos um centro de memória e não um museu, não necessariamente o livro ele é lindo em si, mas o que a gente precisava? Da informação. O Centro de Documentação e Memória, ele preserva a informação, o conteúdo. Então, nós tivemos que desmembrar esse livro todo, né, fazer um trabalho todo de restauro e de digitalização. Hoje ele não está mais acessível para manuseio, por conta da delicadeza desse papel, né? Mas toda a informação foi digitalizada, a gente conseguiu fazer um tratamento para conseguir deixar o mais possível, né, de retirar essas informações, porque elas contam essa trajetória inicial e é muito interessante como ela explica, faz muito sentido entender essa multinacional que permanece no Brasil por mais de 100 anos, né, e é algo inusitado, com tantas mudanças políticas, econômicas e sociais que o Brasil sofreu ao longo do século XX, ela permanece e você consegue entender como é que ela conseguiu abrir um leque industrial de investimentos e depois, quando chega nos anos 70, ela começa a fechar e ela vem nesse processo de praticamente voltar para o seu início, né? Ela está voltando a ser uma empresa que teve desde fábrica de parafuso, fósforo, fundou a Santista Têxtil, a Tintas Coral, seguradora Vera Cruz, teve desde táxi aéreo, e hoje ela volta a ser uma empresa que no seu começo lá na Bélgica fazia esse trabalho de agronegócio, de transbordo, então é uma empresa que ela continua compreendendo esse movimento da sociedade, mas ela também está o tempo inteiro olhando para a sua trajetória, né, e ressignificando essa trajetória pautada na sua tradição. E isso não é possível fazer se você não compreender a sua história e não preservar a sua memória. Pode passar. Então, como eu tinha falado no começo, o Centro de Memória inicia aí na década de 90, né? Nós temos esses pilares de preservação, gestão do conhecimento para a difusão, né, desses conteúdos, a difusão cultural, né? A gente atende internamente a empresa, mas temos também um trabalho externo de atendimento às pesquisas de diversas áreas e diversas instituições. Pode passar. Atualmente, a gente tem um pouco mais de 1.600.000 documentos preservados, tem aí, né, uma iconografia de documentação textual, iconográfico, audiovisual, tridimensional, cartográfico, obras de arte, e o grande desafio atual para todas as instituições, que é a documentação digital, né? Se a gente fala de preservar a memória, e que a gente tem esse desafio, né, que durante muito tempo a gente encontrou, como a Tânia mostrou, né, esses galpões, que isso acontece com a gente também, galpões cheios de documentos, muita coisa que já foi jogada fora, muita coisa que está destruída pela umidade, e que a gente tem que o tempo inteiro fazer esse trabalho de conscientização e de resgate. Ainda assim, uma pessoa pegar uma caixa de documento que está ali e descartar de alguma forma dá um certo trabalho. Agora, limpar a sua máquina, ou a pessoa entrega para a área de TI, e a área de TI vai lá e reseta tudo, né? É muito mais rápido. Então, nós temos uma documentação digital que hoje é uma grande preocupação, porque ela é produzida num volume gigantesco, né? Ela também é uma documentação que exige uma tecnologia para ser preservada, é uma documentação também sensível, uma documentação que também não parte de um pressuposto organizacional do colaborador, ele precisa ser orientado, e você precisa ter um sistema de transferência que, no plano ideal, né, seria lindo se todas as instituições tivessem, né, isso já implantado, isso acontecesse, né, todos os dias, mas não é assim que funciona. A gente sabe que é um grande desafio e que hoje nós estamos trabalhando essa questão atualmente com a produção de um sistema integrado à tecnologia que a empresa tem, né, para que a gente... Ela caiu? Eu acho que sim, porque eu tô anos, aqui, né? Eu caí? Voltou. Voltou. Só deu uma
Ah, tá bom. Você fala que E hoje aí, nós temos um Viviane, sistema integrado. eu peço que você se encaminhe para o final das suas considerações, para a gente poder Tá bom. ter um pouquinho de tempo para as perguntas. Pode passar, então. Eu acho que eu vou mostrar. A Sheila, você pode passar. Nós temos esse trabalho de visitas de benchmarking, né, com as instituições, mas também as visitas acadêmicas, quando nós estávamos no modelo presencial, né, que só retornam no próximo ano, em fevereiro. Pode passar. Na parte de gestão do conhecimento, a gente tem esse trabalho para atendimento às áreas de negócio, né, a consultoria para as áreas, para os processos com relação às edificações, aos tombamentos, mas também às vendas de unidades, as defesas jurídicas, um trabalho gigantesco com a comunicação corporativa e também com as assessorias de imprensa, o trabalho com as áreas de marketing e venda, então a gente tem encontros anuais com os vendedores de toda a Bung Brasil, né, para trazer sempre elementos novos com relação à história e à memória da companhia. Também o marketing é uma área que nos consulta bastante para os lançamentos de novas marcas, também para fazer esse trabalho de memória com relação à tradição daquilo, do ramo onde a empresa já atua e dos locais onde ela tem atividade. Pode passar. A difusão cultural são as jornadas culturais, as exposições que nós fazemos internas e externas, divulgando também esse conteúdo, porque as mais de 100 empresas da Bung acabam contando uma parcela significativa da história da industrialização brasileira. Pode passar, Sheila. Pode passar esse também. E aí tem um trabalho para finalizar, que é um trabalho que eu acho que tem tudo a ver com essa questão da memória institucional, da reputação, que é o trabalho de conscientização dos colaboradores com relação à importância do seu fazer diário. A gente está sempre trabalhando nos treinamentos internos e principalmente com os gestores para que eles sejam disseminadores desses conceitos, que tudo que está sendo feito nesse momento, no presente, é a história da empresa no futuro. Então, os colaboradores precisam compreender que todo o seu fazer ele é importante, não só porque ele é importante para a instituição, mas também porque o seu fazer conta uma história, né, de uma área, de uma técnica, de uma tecnologia, de uma metodologia, de um conceito, de uma área de conhecimento. E a responsabilidade com a guarda e a preservação dessa documentação tem que começar desde esse fazer, né, do colaborador. Não que ele tenha essa responsabilidade, nós sabemos que a responsabilidade é nossa, como área especializada, mas é importante que ele tenha compreensão desses conceitos para que ele inicie um processo de organização e de preservação documental. Pode passar, que já vai ser o último. Então, nós temos um trabalho de educação corporativa com os gestores, né, de cada unidade. A gente tem um projeto piloto que ficou muito bonito, que foi feito no Moinho Fluminense, que é o primeiro moinho do Brasil. Ele é de 1887, né, com uma outorga de funcionamento ainda feita pela Princesa Isabel. Esse moinho ele foi desativado em 2016, né, 17 aconteceu a desativação dele no centro da cidade, foi feito um novo moinho lá em Duque de Caxias. E depois de um trabalho de educação corporativa com os gestores e de uma coleta de um caminhão baú de documentos que saiu de lá do Rio de Janeiro para São Paulo, para o Centro de Memória, nós fizemos um projeto de construção de um espaço, uma sala de memória, no novo moinho, levamos vários elementos do moinho antigo, essa sala fica na recepção para os colaboradores, para os clientes, para as pessoas que visitam o moinho, para que a história da tradição desse fazer, né, inicial não se perdesse, não só porque tem um vínculo com a história do Rio de Janeiro, mas também tem um vínculo com esses novos e com os antigos colaboradores da unidade. Tá, então, eu vou encerrar a minha fala, porque o tempo já acabou. Eu peço desculpa pelos problemas técnicos, tá, e agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Viviane. A gente ficaria aqui, acho que a noite toda conversando, porque é um assunto que, enfim, nos interessa e é muito instigante. Eu vou passar diretamente a uma pergunta da professora Lúcia Santa Cruz, do Rio de Janeiro, nossa colega, minha parceira de trabalhos, nós temos uma rede de pesquisa em memória e comunicação, e também aqui já
Agradeço a presença da Priscila Perazzo, também nossa colega da USCS, e também estudiosa de memória há muito tempo. E aí, tanto para a Viviane como para a Tânia, acho que vale um comentário que, assim, a gente sabe o quanto que os processos de construção da memória passam também pela seleção e pela hierarquização, né, daquilo que se coloca como memória. Então, nesse sentido, a Lúcia faz uma pergunta que é a seguinte, né, para as duas: se entendemos a história como processo e pensamos que nossa produção de conteúdo e informação hoje supera em volume... Ai, espera um pouquinho aqui, que aí pulou o chat. Que hoje supera em volume o que já produzimos em tempos anteriores, como identificar o que deve ser preservado e considerado memória? E ali eu também emendo uma pergunta que diz respeito diretamente ao interesse das empresas nos centros de memória, que seria o seguinte: o quanto do financiamento, se vocês puderem dizer isso, né? O quanto do financiamento das empresas é destinado às organizações dos centros de memória, né? De onde, como esses recursos vêm para vocês? Então, são duas perguntas que, se vocês puderem responder, a gente agradece. Tânia e Viviane, fiquem à vontade. Respondendo aliás, antes, parabéns, Viviane, adorei essa apresentação também, viu? Ótimo, é sempre maravilhoso, gente, a gente ouvir falar sobre esse trabalho. Mas respondendo a pergunta da Lúcia, essa pergunta, é engraçado que é uma pergunta que vem dos próprios negócios da Votorantim. Para nós, a gente tem uma parceria com eles no sentido de, por exemplo, eu participo do comitê de comunicação, que se reúne bimestralmente, e aí, nesse comitê, é sempre discutido projetos, processos que eles estão tocando, né? E eu tenho como papel ali orientar as pessoas, olha, esse projeto aí, vocês estão fazendo história, daqui a um tempo vocês vão querer colocar isso na linha do tempo ou coisa do tipo. Quando eu penso no negócio em si, tá? A gente também faz uma parceria junto com os gestores, porque, assim, são muitos negócios, né? E são muitos projetos que são tocados. Eu com meu time de 3 pessoas, a gente não consegue dar conta de... Poxa, esse material aqui precisa ser guardado ou não. Então, primeiro que a gente desenvolveu uma política de acervo que a gente compartilha com esses gestores, orientando qual o caminho que ele deve seguir para avaliar. Gente, quando é momento de 5S, o nosso telefone não para, porque assim, o povo pira. Abri a gaveta aqui, tem um monte de coisa, vou mandar tudo para você. Não é mandar tudo para memória, porque nem tudo é história, né? Mas os próprios fornecedores, os próprios gestores têm essa dificuldade de identificar o que é histórico ou não. E isso é muito peculiar, porque vai de cada negócio, de cada projeto que está sendo tocado. A gente tenta, com essa política de acervo, que dá umas diretrizes gerais do que pode ser, orientar esses gestores. Mas o nosso trabalho de sensibilização com eles vocês, donos do negócio e que estão tocando o projeto, assim, tem muito mais condições de apontar para nós qual que é o documento que você está produzindo agora, que daqui a um tempo vai ser importante para contar a sua história, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito muito em parceria, porque, às vezes, se fica só sobre nossa responsabilidade, a gente pode correr o risco de se perder parte aí de alguma coisa que, aquilo ali passou e a gente não marcou, porque consideramos que, de repente, não era relevante, mas, no fundo, ele contava, assim, uma parte importante da história. Então, essa pergunta é difícil de responder, viu, Lúcia? Mas a gente tenta trabalhar dessa forma porque, de fato, tem que ser um trabalho muito em parceria com todos os atores dessa história, né? Com todos os personagens, para que eles não deixem a gente perder nenhum capítulo da história, né? Exatamente. É a pergunta do milhão, né?
Quem responder essa pergunta implanta um centro de memória institucional em 1 mês. Exato. No caso do Centro de Memória Bung, nós tivemos aí uma cultura, né, do medo da perda, acho que até 2012, que se tinha um discurso de, na dúvida, manda tudo. Por causa desse discurso, na dúvida, manda tudo, nós passamos 5 anos num projeto de descrição, não paramos, porque é impossível, né, fazer qualquer trabalho cultural em instituição e dizer, vamos parar para nos organizar, você já perdeu a verba, já foi todo mundo demitido, né? Você não tem essa possibilidade. Aqui, como a gente sempre fala, você troca a roda com o carro em movimento, não tem essa. Mas nós fizemos um trabalho bem difícil de 5 anos de descrição da documentação, porque a gente precisava realmente saber cada folha de documento que nós tínhamos. Porque tinha, desde 94, essas caixas e mais caixas e mais caixas que foram sendo transferidas, na dúvida, manda tudo, na dúvida, manda tudo. Então, as pessoas foram mandando, então tem de tudo. Assim como não é diferente no digital, você encontra um CD que a pessoa transfere, que tem as fotos de formatura dela, o nascimento do filho e todos os relatórios da área. E aí, assim, que momento a gente vai parar para abrir esse CD e separar o que é e o que não é? Precisa de um momento específico para você trabalhar também esse passivo digital. Mas é claro que, a partir do momento, como a Tânia explicou, que você tem uma política de acervo, que essa política ela é compartilhada, ela é clara, então todo mundo já sabe que o Centro de Memória não vai guardar 25 itens da mesma coisa. Não adianta mandar, a gente só precisa de 3, né? Todo mundo já sabe que são 3. Então, assim, isso já facilita, né? Esse diálogo interno constantemente, porque é constantemente. Vocês imaginem que, no nosso caso de uma multinacional, a velocidade de contratações e demissões é muito grande. A velocidade de mudanças de quadro é muito grande. Então, a gente tem também pessoas que conhecem o Centro de Memória e transferem coisas há 15 anos, e tem pessoas que nunca ouviram falar no Centro de Memória, né? Elas estão na mesma companhia, mas ela está lá em Gaspar, outra está lá no Jaguaré fazendo margarina, ela passou ao largo, né, essa informação. Então, o tempo inteiro a gente tem que se fazer presente no cotidiano. Hoje, por coincidência, eu vi uma entrevista do Max Gehring de 1999, quando ele foi presidente da Puma e Plus Vita, ele sendo entrevistado pelo João Dória, e ele fala para o João Dória que você precisa o tempo inteiro perguntar para o colaborador, que ele não fala o colaborador na época, o porquê ele está na empresa. Né? Então, o tempo inteiro você tem que se perguntar por que você está aqui. Quando você faz o tempo inteiro essa pergunta, é porque você quer situar essa pessoa dentro da companhia. Mas você precisa dizer, então, por quê. Porque nós sabemos que nós estamos aqui porque alguém contou nossa história de vida. Nossas mães, nossos pais falaram o porquê do nosso nome, como é que nós nascemos, por que eu nasci em Fortaleza e não aqui em São Paulo. Então, tudo isso a gente tem alguém que veio atrás, antes de nós, para nos situar. Então, o Centro de Memória, de Documentação, ele tem esse papel. No entanto, essa orientação ela precisa ser constante, né? E as áreas precisam nos olhar como esse espaço importante para a preservação da memória. Só que você tem que fazer esse trabalho de escuta, né? A memória não nos pertence. Nós somos organizadores, nós somos a área que preserva, mas a memória pertence à empresa, assim como a memória pertence a cada sujeito, né? Então, é ele que diz o que ele quer guardar, o que ele não quer guardar, o que ele quer preservar, o que ele não quer, o que muitas vezes ele não quer que a gente conte, né? Então, a memória pertence ao seu dono. Então, nós temos esse trabalho de escuta, e quando há esse momento, como nós estamos vivendo agora, de reposicionamento, a gente também precisa se reposicionar como área. A gente precisa escutar essas novas pessoas, esses novos projetos, saber que novos documentos precisam ser preservados, e no nosso caso, que preservamos numa organização de 37 coleções, de mais de 100 empresas que a Bung teve, agora a Bung está se voltando unicamente para o agronegócio. E aí? Né? Como é que fica o nosso acervo? Ele está refletindo exatamente o negócio que a empresa está atualmente? Como é que a gente faz esse reflexo? Como é que a gente revê? Então, o diálogo tem que ser
contínuo, para a gente entender essa empresa conceitualmente, para que esse acervo reflita as necessidades que o negócio tem e que a gente consiga também contar essa história fora daqui de forma organizada e harmônica, né? Uhum. Muito obrigada. E essa questão das verbas, né, do orçamento, vocês têm um orçamento considerável? É uma grande disputa? É possível falar sobre isso? Olha, aqui no nosso caso, a gente tem eu acho que a felicidade de estar dentro da fundação, né? O Centro de Memória Bung, ele faz parte, ele é um dos projetos da Fundação Bung. Ele não nasceu dentro da fundação, ele nasceu como a grande maioria dentro da área de comunicação, na época comunicação institucional, lá em 94, e teve um gestor que resolveu, né, criar esse espaço, destinar verba, que hoje voltou, agora 27 anos depois, hoje ele é o presidente da fundação. Eu acho que pelo fato de nós estarmos dentro da fundação, que é o braço social da empresa, isso nos salvou de todas essas oscilações econômicas, porque na hora que os cortes acontecem, né, as primeiras áreas que vão embora são essas, são as que não dão lucro, né? Muito pelo contrário, né? As que geram gastos, né? Sim. Então, todos os anos, a gente não tem como não dizer que todos os anos a gente tem que se provar importante. Todos os anos a gente tem que mostrar números em todos os aspectos que foram importantes, foram estratégicos, internamente, externamente, para brigar por essa verba. Mas nós, Centro de Memória Bung, aqui não brigamos diretamente, né? Nós temos a Fundação Bung para fazer essa intermediação, e atualmente o nosso Centro de Memória, a Fundação, ela está dentro da diretoria de RH. Então, isso também nos ajuda, né, no diálogo. Obrigada, Viviane. Da mesma forma que a Viviane falou que tem a felicidade de estar na fundação, eu também digo que temos a felicidade de ter uma gestão compartilhada, quando a gente fala em orçamento, né? Hoje, até 2016, o nosso orçamento era totalmente pago pelo Conselho de Família. Gente, isso por um lado é ruim, porque assim, estão ali com os donos, aí é ruim, né? É bem complicado porque a pressão dobra, né? Mas, por outro lado, são os donos que nos defendem, são os donos que bancam essa área. Então, assim, eles acreditam e ninguém vai discutir sobre isso, né? Mas, a partir de 2017, a gente passou, então, a ter uma gestão compartilhada com a VSA. A VSA é a gestora de propriedade, a gestora de portfólio da Votorantim. Então, temos essa gestão compartilhada com o Conselho de Família e a comunicação da VSA, que é a gestora de portfólio, e isso dá muita força para a gente. Porque tem a família, como eu disse para vocês, que isso é bem positivo para a gente, e outra que é a comunicação, que é a área que mais se utiliza do memória. Então, a conta fica paga, é óbvio que todo ano, inclusive agora a gente está em momento de fazer orçamento, e eu vejo que isso, né, Viviane, acho que ela concorda comigo, é uma novela que a gente vê em todas as empresas, porque é justamente isso, nós somos dizer que a gente não é o core business da empresa, no entanto, geramos valor de alguma forma, então, mas comprovar isso, né, de mostrar, comprovar que realmente a gente está ali para gerar valor, não é uma tarefa fácil, mas no final sempre dá certo. Obrigada, Tânia. A Cris tem uma pergunta. Olha, eu acho que sem querer a Tânia respondeu as duas perguntas que eu ia fazer. Eu ia perguntar se era o Family Office que estava financiando, pagando e arcando com orçamento lá na Votorantim, mas ela já me respondeu isso. E a outra pergunta que eu ia fazer para a Viviane, para a Tânia, é como que vocês mostram o impacto na reputação, na marca, se vocês têm indicadores com os quais vocês trabalham. Podem ficar à vontade. Vocês conseguiram ouvir? O impacto não ouvi o final. Na educação, né, Cris? Não, no valor da marca, na reputação da empresa, porque esse é um argumento importante, né? A gente olhar, por exemplo, vocês mostraram números de pessoas que são impactadas, que estão olhando, etc. Isso é uma forma de mensurar, mas eu queria saber se existem outras. Quer dizer, quando você é chamado a argumentar a favor da tua área, né? Como é que você mensura isso? Como é que você mostra isso? No caso da Votorantim, do Memória ali, a gente não tem
outros indicadores além desses, como você exemplificou agora, que é o impacto que, né, número de pessoas que circulam pela área, número de demandas, número de pesquisas, enfim. Mas, toda vez que eu tenho que argumentar alguma coisa, eu levo na manga demandas estratégicas que nós atendemos, que sem aquela demanda, se não tivesse acionado memória, talvez não tivesse tido o sucesso que teve. Exemplo recente, né, só para vocês terem uma ideia. Abertura de empresa de capital da empresa, quando está no processo de IPO. Uma das etapas consiste, né, em documentar todas as evidências históricas e protocolares, enfim, para montar o dossiê, o processo para abertura de IPO. E aí, isso inclui registros históricos, né? Então, a empresa vem até nós, isso aconteceu recentemente com a abertura de capital da CBA, o processo ele leva até um período grande, assim, mas, assim, a última coisa que eles precisavam eram evidências desses registros históricos comprovando a história de 60 anos da companhia para abertura de capital. Então, assim, esse para mim é um exemplo claro de que, olha aqui, a gente não gera valor no sentido de cifras, mas a gente gera valor no sentido de marca, porque você conseguiu concluir o processo de abertura de mercado para o mercado por conta da sua história, que foi legitimada através dos documentos que são preservados no Memória Votorantim, né? Acho que esse é um exemplo. Então, assim, eu pelo menos sempre tenho na manga essas demandas estratégicas, assim, sabe? Porque exemplificam muito, né? Aqui nós também fazemos a mesma coisa. A gente tem toda uma listagem de todos os atendimentos para as áreas que foram importantes, principalmente a área jurídica, né, como eu falei para vocês na apresentação, as áreas de marketing, comunicação, as áreas de patrimônio, que nós já tivemos algumas questões complicadas, por exemplo, na venda do Moinho Fluminense, a empresa que ia comprar, ela trouxe um processo que estava correndo da Marinha Brasileira querendo processar a Bung por ter invadido o terreno da Marinha do Moinho Fluminense. Só que o Moinho Fluminense é de 1887. E houve um projeto lá já no século XIX, né, de assoreamento dessa região, e agora estava tendo o trabalho da Prefeitura do Rio, do Porto Maravilha. Então, na verdade, a Prefeitura queria encontrar uma forma de fazer um processo, e aí tinha que ter toda a documentação. Foram terrenos de 5 famílias que foram vendidas para o Janelli, na época, que foi o cara que fundou o moinho inicialmente, e nós tínhamos todos esses alvarás, né? Nós encontramos aqui no Centro de Memória todos esses alvarás. Seria um processo absurdo, assim, ia ser uma coisa, um valor absurdo. Então, a gente consegue mensurar aquilo que a empresa deixa de perder, assim como muitas vezes processos trabalhistas, né, questões que já não estão mais na mão do pessoal de gente de gestão, como chama aqui o RH, e diversos outros papéis. Além disso, tem a própria Fundação Bung. Como ela tem uma atuação em todas as regiões onde a Bung tem unidades, e o papel dela principal é minimizar os impactos, não só sociais e ambientais, mas também culturais que uma multinacional causa quando chega numa região, né? É diferente chegar uma Bung aqui em São Paulo e chegar uma Bung lá em Rondonópolis, né, chegar lá no Delta do Tocantins. Então, tem diversos impactos, e aí a Fundação tem outros projetos que fazem o mapeamento desses impactos, como minimizar, como ajudar aquela sociedade do entorno a se beneficiar com a presença da empresa. A gente sabe que uma multinacional exige mão de obra especializada, muitas vezes a expectativa da comunidade é que a empresa vai chegar e vai absorver os trabalhadores da região, e ela não faz isso. Muitas vezes ela gera uma série de problemas, né? Porque tem um monte de caminhão entrando, tem um monte de gente para comer naqueles poucos restaurantes, tem um monte de gente querendo se hospedar, morar na região, e diversas outras questões.
E nós, Centro de Memória, entramos junto com todos esses projetos, porque todos os projetos se conversam. Agora, por exemplo, a gente está com um projeto em parceria com o Museu da Pessoa para resgatar a memória local de 5 regiões, mas a memória local escolhida por essas regiões, né, e por essas pessoas. Então, a gente está sempre correndo atrás de mostrar para a empresa o quanto não é só chegar nos lugares e produzir, né? Você produz com pessoas e você fornece produtos para pessoas, né? Então, você tem que tem que estar sempre pensando na memória, na cultura de cada uma dessas pessoas. Te contar uma coisa, Viviane, o professor Zagallo saiu já, é uma pena, porque ele tinha um outro evento, mas nós estamos desenvolvendo para o Museu da Pessoa um chatbot para as pessoas poderem conversar com as personagens. Isso foi uma das soluções que a gente encontrou no programa de mestrado, quando eles trouxeram para a gente o problema que eles estavam vivendo, né, de atrair os jovens para o Museu da Pessoa, etc. Então, essa Que foi legal. uma das soluções propostas. E a metodologia deles é maravilhosa, né? A metodologia social da memória é uma coisa incrível de se trabalhar, é uma delícia. É um grande desafio, né? Mas é muito bom o resultado. Mais alguma pergunta do público? Porque acho que a gente já passou um pouquinho do horário previsto, né, Sheila, aqui 7h30, mas assim, um prazer enorme receber vocês duas, acho que foi extremamente elucidativo, inspirador para a gente, e, enfim, uma alegria. Eu espero em algum outro momento que a gente possa repetir, né, porque inclusive também outros centros de memória se interessarem em vir conversar com a gente, mas aí também pela questão do horário, da data, todos esses impedimentos. Mas um prazer rever Tânia, que foi minha aluna, né? A Viviane, conhecer, e agradeço imenso a presença de vocês duas e da plateia, né? Então, agradeço a todos, e é muito importante a gente pensar o quão fundamental é a memória, né? Eu sou muito suspeita para falar, porque sou uma apaixonada pelo tema, mas é isso.